O governo federal sancionou um projeto de lei que garante sigilo às vítimas de violência doméstica em processos na justiça. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto agora com Celeste Leite dos Santos, que é promotora e presidente do Provítima. Muito obrigado pela atenção com a gente e boa tarde para a senhora. Boa tarde, Rafael. Sempre um prazer estar aqui na Jovem Pan. Por que o sigilo é importante para quem denuncia, para quem é vítima de violência doméstica? Bom, essa lei ela contribui para que diminua o que nós chamamos de cifras ocultas, porque a vítima passa a ter certeza de que o nome dela não vai ser divulgado na mídia, não será divulgado para terceiros. Um exemplo que nós tivemos desse caso foi o Daniel Alves, por exemplo, o Robinho, em que nós sabíamos quem era o agressor, quem tinha que praticar o crime, e era respeitada a publicidade. Então, a imprensa pôde acompanhar passo a passo, que é uma forma de controle social. Me parece que a lei foi até tímida ao restringir apenas aos casos de violência doméstica. Nós precisamos acabar com todas essas hipóteses em que se entende que há sigilo do processo, porque a Constituição, o que ela determina é a publicidade do processo. Então, os atos processuais devem ser públicos. Aquele que é acusado, a sociedade tem direito de conhecer, saber quem é e acompanhar, porque é isso que dá legitimidade ao poder judiciário. Só que nós estamos diante de uma lei que é uma lei imperfeita. O que é uma lei imperfeita? É aquela em que não há uma sanção adequada em caso de descumprimento. Por quê? Essa lei, que foi de iniciativa do Partido dos Trabalhadores, ela não atentou para que a maior parte dos casos em que a vítima é exposta, em que a vítima é violada, são feitas ou pelo advogado do réu ou pelo próprio acusado e a sua família. Nós lembramos do caso do Daniel Alves, em que foi a mãe do réu que divulgou a identidade da vítima. E não existe uma sanção adequada. Então, novamente, só se tenta punir os juízes, os promotores, por suposto violação do dever de sigilo, mas não são eles que violam. O Ministério Público está aqui para a proteção da vítima. Ele que é o órgão responsável pela defesa dos seus direitos. E, infelizmente, aqui no Brasil, nós fazemos muitas leis desconexas, muita lei, e nós não temos um estatuto da vítima que consolide todos os direitos das vítimas numa única legislação e estabeleça penas eficazes e adequadas. A desembargadora Ivana Davi tem uma pergunta para fazer para a senhora também. Desembargadora. Obrigada, Rafael. Doutora, tudo bem? Então, a nossa preocupação, a senhora sabe melhor do que eu, que no sistema de justiça esse sigilo já existe. O acesso ao sistema de justiça para as pessoas que querem acompanhar um processo, quando envolve menores, e quando envolve violência contra a mulher, já existe esse sigilo. A senhora disse muito bem sobre o Estatuto da Vítima, um estatuto interessantíssimo, que está lá no Congresso, no Parlamento, que já todos nós já debatemos, e com certeza esse estatuto ele fecharia todas essas arestas, esses buracos que a senhora colocou. A senhora acha que, ainda que não seja por cunho criminal, esse acesso aos dados da vítima, mas eventualmente indo buscar nas vias do cível, ou eventualmente até uma ação de dano moral, pode de alguma forma superar essas vítimas que, não cumprindo essa nova lei, ainda tenha os seus dados, principalmente a sua identificação violada? Com certeza, desembargadora. Assim, a lei ela é imperfeita, mas ela estabelece um direito à vítima, direito ao sigilo. Se ela não tem interesse que seja divulgado o seu nome, nós também não podemos usar isso como uma lei da mordaça para as vítimas. As vítimas que têm interesse em procurar a mídia, em contar a sua história, elas têm direito de fazê-lo. Me preocupa um pouco que, na aplicação prática, isso possa ser distorcido
de que forma que a vítima não possa falar, como nós temos visto muito na prática. Agora, a vítima pode procurar, porque todo aquele que pratica um dano é obrigado a indenizar, isso está no Código Civil. Tendo praticado o dano, pode ingressar a vítima com uma ação de reparação por danos morais e até psicológicos. Porém, nós sabemos que isso é muito moroso e seria muito mais eficaz nós termos uma sanção penal por conta do seu efeito dissuasório, ou seja, de inibir que a pessoa pratique a conduta. Recentemente, o STF ele teve que reafirmar que o advogado não pode usar como estratégia de defesa questões relacionadas à honra da vítima, questões relacionadas à vida da vítima. Isso tem que estar tendo que ser reafirmado a todo momento. Por quê? Porque nós temos leis imperfeitas. Leis imperfeitas são aquelas que não têm uma sanção adequada. E nós não temos, nesse caso, uma sanção adequada, por isso que eu insisto em que nós pautemos o Estatuto da Vítima, que haja um esforço da direita e da esquerda, que isso não é uma questão ideológica, isso é uma questão de direitos humanos, isso é uma questão de proteção ao direito de informação, à dignidade humana. Então, nós precisamos colocar uma pala de cal nessas brigas e falar, não, agora o Brasil ele não pode mais ficar atrás da Argentina, do Chile, da Venezuela, do Peru, e ser o único país da América Latina que não protege a vítima adequadamente. Celeste, só para tirar uma última dúvida, se esse caso do Daniel Alves tivesse acontecido sob o nosso sistema de justiça, você se lembrou, o nome da vítima foi divulgado pela mãe do Daniel Alves, né? Ou seja, alguém estranho ao processo. Não foi nem a defesa do Daniel Alves, nem o Daniel Alves, muito menos o Ministério Público, o Poder Judiciário da Espanha. Se acontecesse aqui, haveria alguma forma de punição para a mãe do Daniel Alves, caso tudo tivesse acontecido aqui no Brasil? A nossa lei prevê isso ou não? Então, criminalmente, não prevê. O que poderia entrar é com uma ação no Poder Judiciário para pedir uma responsabilidade civil por danos morais. Mas nós sabemos que, uma vez praticado o dano, é muito difícil reverter, e o dano moral em si, ele não indeniza adequadamente a vítima. Ele estabelece uma indenização que tem um caráter muito mais simbólico, até porque o nosso Poder Judiciário entende que o dano moral não pode ser estabelecido como uma forma de punição. Então, as nossas indenizações são muito tímidas, nada comparado ao que se isso acontecesse, por exemplo, nos Estados Unidos. Nós conversamos com Celeste Leite dos Santos, promotora, presidente do Provítima. Muito obrigado pela entrevista, bom sábado para a senhora e até a próxima. Muito obrigado, sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado.